Olá, meus amigos que acompanham o programa O Inédito Viável, seu talk show de vida, carreira e negócios, aqui pela BCC Television. Hoje nós vamos conversar com um cara que é sensacional. Tem uma trajetória muito bem sucedida e conduz uma empresa que é bem diferente e muito interessante. Nós vamos conversar hoje com Sandro Magaldi, que é CEO do meusucesso.com. Tudo bom, Sandro? Tudo jóia, Emerson. Prazer estar aqui com você. Obrigado por você ter aceito o nosso convite e vir aqui bater esse papo com a gente, que eu sei que a sua agenda também é bastante corrida. Imagina, mas eu estou à disposição de causas como essa. Que é isso. Bom. Legal. Sandro, você hoje é CEO do meusucesso.com. Você teve uma carreira aí acadêmica, tem uma carreira acadêmica, passou aí por uma empresa, né, de educação executiva. Você está muito ligado com educação. Exato. Né? E ao mesmo tempo que você está ligado com educação, uma educação muito voltada à formação de liderança, empreendedorismo. É essa a sua área de atuação? É isso que você gosta? É isso que você curte? Como é que pois é, né, Emerson? As coisas, elas, na evolução da carreira, muitas vezes elas vão se desenrolando sem que você planeje exatamente essa trajetória, mas como diz naquele discurso, se não me engano, de Stanford, do Steve Jobs, que ele fala, quando você olha para trás, parece que é um grande liga-pontos, né? Sim. Eu sempre fui apaixonado por educação, né? E tenho outra paixão também, que além da educação, é vendas. Então eu comecei toda a minha trajetória logo cedo, com 18 anos, como vendedor, e toda a minha trajetória profissional executiva está relacionada à área de negócios, à área de vendas. E no paralelo, eu também sempre atuei com educação. Então, eu logo jovem comecei a dar aula, né? Dei aula durante 15 anos nos principais MBAs do Brasil, né? Na SPM, na Fundação Dom Cabral, na FIA. Até devido ao fato de eu dar aula e desse desejo, essa vocação por educação, eu fiz um mestrado stricto sensu, me preparei para isso, sempre andando paralelo. Tá. Porém, em dado momento da minha carreira, lá quando eu tinha 30 e poucos anos, eu ingressei na HSM. Uhum. E aí eu uni as duas coisas. Porque a HSM é uma empresa de educação executiva, é uma empresa que faz os principais eventos de gestão do Brasil e até do mundo, né? Uhum. Trazendo os principais pensadores do mundo da gestão, Philip Kotler, Michael Porter, C.K. Prahalad, Tom Peters, essa galera toda. Eu assumi uma posição de diretor comercial na HSM. E aí foi legal porque eu aliei as duas coisas. Estive envolvido numa empresa de educação e também atuando na área de negócios. E lá eu fiquei durante 9 anos. Durante 9 anos da minha trajetória. Depois eu saí, ingressei numa agência de comunicação como vice-presidente de negócios, onde eu fiquei mais 2 anos e meio, 3. E aí surgiu essa oportunidade de nós estruturarmos uma startup que, não por coincidência, atua na área de educação, educação para adultos, com foco em empreendedorismo e com essa ambição de trazer um novo modelo de educação mais alinhado com essa nova realidade digital, né, Emerson? Então, como eu disse, se você olhar para trás, parece um grande liga-pontos, parece que eu planejei, mas não é verdade, as coisas foram acontecendo, eu fui buscando conhecimento, né, me envolvendo com as necessidades e acabou derivando para um negócio muito relacionado a esse meu desejo, meu alinhamento. Eu acredito firmemente que a educação é o grande vetor de transformação da sociedade, né, em todos os níveis. Seja educação básica, educação para adulto, enfim, educação que realmente vai mudar o contexto social do nosso país. Né? E estar num negócio de educação, sobretudo alinhado com essa ambição de encontrar um novo modelo mais apto a lidar com os desafios dessa modernidade, sobretudo nas questões do digital, é muito relevante e rico, né? Tá. E você falando em educação, o seu tempo aí de HSM, você conheceu esses caras que você citou, você conheceu todos pessoalmente, né? Pessoalmente. Foi uma experiência... Eu sou autor de 2 livros, né? Um de vendas, que é o Vendas 3.0. Vendas 3.0. Exatamente. Você tem um subtema que é... Então, o endorsement do meu livro, o endosso, né? O endosso do meu livro, a chancela, é escrita pelo Philip Kotler.
Né? O Kotler que escreveu lá, esse é um livro que todos deveriam ler, enfim, algo do gênero, foi o Philip Kotler, porque eu tive a oportunidade de interagir com o Kotler. Sim. E veja que curioso, né, Emerson? Eu sou pós-graduado em marketing, né? Porque na minha época não tinha MBA, era pós-graduação, e sempre fui um apaixonado por marketing, e quem estudou marketing sabe que tem a bíblia do marketing é o Philip Kotler. Sim. E aí quando eu entrei na HSM, me recordo que o primeiro evento que eu fui participar foi um evento no México, que a HSM estava promovendo, o Expo Management no México. Estou lá com o meu amigo Zé Salib Neto, grande amigo, que é um dos fundadores da HSM, é o F da HSM. Ele estava lá comigo no restaurante e falou, Phil, aqui tá, quando eu olho é o Philip Kotler, cara. Phil? É o Phil. O Salib é muito amigo do Kotler. Quando eu olho é o Philip Kotler. Puxa, para mim, que é um apaixonado por educação, que estudei a Bíblia dos princípios da administração e marketing do Kotler, olhar o Kotler foi como se eu tivesse, sei lá, um ídolo, né? E aí, felizmente, eu tive a oportunidade de interagir com o Kotler. Quando eu lancei o livro, eu convidei, mandei uma resenha para ele em inglês e ele topou. Sabe que eu tenho uma história muito legal, que eu acabo não falando muito, mas é muito legal. Algum tempo atrás, já um bom tempo, alguns anos atrás já, talvez mais de 5, porque esse meu livro foi lançado há uns 8 anos. Estava lá pesquisando o que está falando de mim e tal, peguei no SlideShare, Sandro Magaldi, olhei lá uma apresentação, né? Foi olhar uma apresentação do Philip Kotler, que ele fez uma apresentação, se eu não me engano, na República Dominicana, e um dos slides, ele estava usando o meu modelo do Vendas 3.0 e dando os créditos para mim. Olha só. Né? Porque ele escreveu depois o Marketing 3.0, então ele estava correlacionando as coisas, e deu lá. É um modelo que eu desenvolvi no meu livro, um modelo de vendas, e ele deu esse endosso. Né? Então, realmente, como você disse, na HSM eu tive a oportunidade de interagir, eu tenho histórias incríveis de relação direta com esses pensadores, né? Desde os professores até os executivos. Jack Welch, Lou Gertner da IBM, Michael Eisner, ex-presidente da Disney, né, foi quem fez o turnaround da Disney. Richard Tirling, que foi o cara que fez o turnaround da Harley Davidson. Cara incrível, cara. Ele que, a Harley Davidson não estava meio quebrada, ele que transformou a Harley Davidson no objeto de desejo. Então, como eu disse, lá foi como se fosse para mim um playground, né? Um parque de diversões, onde eu pude aprender demais com esse pessoal todo. Né? Que é um liga-pontos para que você hoje, como CEO do meusucesso.com, coordene lá um trabalho que é fantástico, né? Que é uma coisa de empreendedorismo com uma linguagem cinematográfica. Ao longo dessa experiência toda, Emerson, foi se forjando em mim a convicção, várias convicções, evidentemente. Uma delas é a importância de aprender com a prática. Eu sou um cara que eu sou apaixonado por histórias. Né? Então, agora mesmo, eu sempre, todo ano, eu leio várias biografias. Inclusive, uma que eu recomendo para quem está nos acompanhando. Estou lendo agora a biografia do Elon Musk, um dos fundadores do PayPal, da Tesla, do SpaceX. Talvez o Musk seja o principal líder empreendedor hoje do mundo, né? Então, ocupando o espaço do Steve Jobs e tal, né? Com projetos mais ambiciosos, né? Então eu até recomendo essa leitura. Então eu sempre gostei de histórias, sobretudo histórias empreendedoras. Quando nós começamos essa startup com a ambição de ensinar empreendedorismo, mais do que empreendedorismo, eu sempre digo, nós não ensinamos empreendedorismo, né? Empreendedorismo é um conjunto de habilidades. Nós ensinamos gestão, liderança, né? Ensinamos vendas, né? Quando a gente pegou essa oportunidade, o primeiro insight que nós tivemos foi, puxa, cara, como nós vamos ensinar? E aí, como eu disse, foi forjado ao longo da minha experiência uma convicção de que não há nada mais poderoso do que aprender com a prática. Por isso que a biografia é tão importante. Você aprende lá como o cara está fazendo na hora da verdade. Né? O livro dá um embasamento, mas a prática te traz o conceito aplicado. Então nós decidimos trabalhar com estudos de caso. Como eu sempre digo também, nenhuma inovação, porque estudos de caso, a principal escola de negócios do mundo, que é a Harvard, trabalha com estudo de caso talvez há mais de 100 anos. Mas aí que vem talvez o nosso principal insight. A gente entende que a linguagem atual do ensino e educação, ela requer complemento. Ela está muito afeita a uma realidade que se transformou. E qual que é a nova realidade? A nova realidade é a realidade do vídeo, é a realidade midiática, a realidade do engajamento. Né? Nós temos que ser capazes de engajar os nossos alunos, as pessoas que aprendem, não só racionalmente, mas também emocionalmente. Né? Porque estudos mostram que quando uma pessoa aprende baseada na razão e na emoção, ela apreende de forma mais poderosa aquele conhecimento. E aí nós decidimos fazer estudos de caso de empreendedores, ou seja, histórias de vida reais, brasileiros,
por meio de uma linguagem cinematográfica. Qual foi o nosso insight, Emerson? Pensa bem, qual que é a linguagem que emociona, engaja, te traz junto para o conteúdo? A linguagem do cinema, a linguagem da televisão, não é isso? Sim. Quando você vê um filme, alguma coisa, você fica até... Eu sou capaz de perguntar, Emerson, me fala aí um filme que te marcou. Você vai lembrar. Sem dúvida. Você vai lembrar em detalhes. Então, a partir desse insight, você fala, pô, vamos fazer então o estudo de caso numa linguagem moderna que engaje e mobilize, que é a linguagem da televisão e do cinema. Então, nós começamos a produzir estudos de caso em linguagem cinematográfica e para não perder o foco no pedagógico, eu amarro isso com conteúdos muito práticos, inclusive com a sua presença. O Emerson já esteve conosco mais de uma vez, sim, dando aulas no meusucesso.com, porque a gente pega os estudos de caso que tem uma visão mais inspiracional, mais emocional, aterrizo ele com aulas práticas. Tá. Então, como construir uma guia básico de finanças, sim, como desenvolver uma estratégia de vendas, como ser um líder, como liderar pelo exemplo, e por aí afora. Hoje nós temos mais de 110 aulas lá no meusucesso.com. Então nós vamos da prática para a teoria, da teoria para a prática, de modo a construir um construto de aprendizado que seja mais afeito a essa modernidade. De modo que o cliente, o nosso aluno, pode acessar nosso conteúdo pelo celular, pode aprender quando está no trânsito, pode aprender o que ele quiser, a hora que quiser, como desejar. Né? Esse é o modelo de ensino e educação que nós acreditamos. Né? E você falou aí do Liga Pontos, né? Dos Connecting Dots lá do Steve Jobs. Como é que você aterrizou nisso? Né? Como é que o Sandro Magaldi, que era um cara, né, conhecido aí no mundo acadêmico, né, dava aula nos MBAs principais do Brasil, como você falou, escreveu o livro, né, Vendas 3.0, e depois o outro é Movidos por Ideias. Que são livros que as pessoas comentam bastante. Né? Interagia com, né, esses grandes feras do pensamento aí da mundial. E como é que o Sandro aterriza, então, nesse lá no projeto Meu Sucesso? Como é que surge o projeto Meu Sucesso? Perfeito. Como é que o Sandro chega lá? Então, Emerson, aí isso foi proveniente, sobretudo, da minha carreira executiva. Na HSM, durante esses 9 anos, a HSM é uma empresa que é uma referência no seu setor de atuação. Eu tive a oportunidade de ampliar muito minha rede de relacionamento com muitos líderes empresariais do Brasil. Muitos. Isso é um presente que a HSM me ofereceu, que eu soube aproveitar bastante essa oportunidade. Um desses líderes que eu conheci de forma mais próxima foi o Flávio Augusto da Silva. O Flávio é fundador da WhatsApp, da rede de escolas de inglês WhatsApp. Né? Mais recentemente o Flávio tem ganhado uma boa notoriedade também porque ele adquiriu aquele time de futebol nos Estados Unidos, de soccer nos Estados Unidos, que é o Orlando City Soccer, que é onde joga o Kaká, né? Exatamente, um fenômeno, um dos principais cases hoje de marketing esportivo no mundo, é liderado pelo Flávio. E também o Flávio, há 4 anos atrás, ele criou um projeto muito rico, relevante, que é o Geração de Valor. Né? O Geração de Valor é um projeto totalmente autônomo, foi criado pelo Flávio, alimentado pelo Flávio, que basicamente é um projeto que visa incentivar o protagonismo das pessoas. Né? Então o Flávio começou isso fazendo vídeos no YouTube e na sequência ele fez uma página no Facebook e começou a se relacionar de uma forma muito franca e aberta com todos por meio das suas mensagens na página no Facebook. Esse projeto foi um sucesso absurdo. Em 2 anos já tinha mais de 2.100.000 fãs, seguidores. E aí o que o Flávio começou a perceber? Ele percebeu que ele incentivava o pessoal a protagonizar seus projetos, a empreender, só que muitos desses seguidores, dessas pessoas, não tinham ferramentas, instrumentos, como empreender. E foi aí que ele teve a ideia de construir uma plataforma, que aí vem a origem do meusucesso.com, que auxilie as pessoas a empreenderem seus projetos pessoais, por meio de conhecimento, networking e outros recursos. Quando ele teve essa ideia, há 3 anos atrás, ele me procurou. Ele falou, Sandro, eu estou pensando em fazer um projeto desse, irei fazer essa plataforma, e como a gente já tinha um relacionamento, esse relacionamento que eu tive com o Flávio foi constituído na HSM, como eu estava mencionando. Né? Eu conheci o Flávio na HSM, eu era presidente também do Comitê de Diretores Comerciais da Anshan, e eu convidei o Flávio, por meio de um amigo comum, a dar uma palestra lá. Fiquei muito impressionado com o Flávio, isso eu diria que faz mais de 10 anos. O WhatsApp ainda era um negócio em evolução, não era tão conhecido.
impressionou muito o Flávio e a partir daí estreitei o laço com ele, o relacionamento com ele. Sempre estivemos em contato, desde que ele vendeu o WhatsApp foi vendida lá pela primeira vez lá para Abril Educação, sempre mantive contato com ele. Ele me acessou e falou, Sandro, pô, eu percebo isso, tenho isso em geração de valor, percebo isso, queria fazer um projeto, queria te convidar para a gente fazer juntos esse projeto, e foi aí que ele me convidou. Eu entrei no meusucesso.com. De lá para cá é curioso, né, Emerson, porque o projeto meusucesso.com evoluiu e o Flávio comprou de volta o WhatsApp. Ele tinha vendido para Abril Educação, numa das transações uma das maiores transações no mercado de educação do Brasil, ele resolveu comprar de volta. Então, hoje a gente tem esse desafio de estar olhando todas as operações de uma forma única, sim, até porque as duas operações, tanto da WhatsApp quanto do Meu Sucesso, é curioso porque elas têm um eixo comum, que o output delas, o resultado delas, é gerar pessoas mais preparadas para lidar com os desafios do dia a dia, né? Sim. Então, por meio do ensino de inglês, por meio do ensino de gestão. Então, agora a gente, inclusive, está envolvido em olhar tudo isso de uma forma mais integrada. Legal. E aí o Flávio Augusto te convida para desenvolver, né, essa ideia que surgiu aí da interação dele com o pessoal da geração de valor. A ideia original dele. E aí, bom, Meu Sucesso. E aí, como é que isso se materializa? É uma startup mesmo, né, Emerson? Porque nós começamos, era uma ideia. Até aí foi aí que, tá bom, beleza. Como a gente vai ajudar esse pessoal? Foi aí que veio a ideia do estudo de caso. Tá, mas o estudo de caso ele é incompleto. Como a gente pode ter mais engajamento? Foi aí que veio a ideia do estudo de caso em linguagem cinematográfica. Tá legal, mas eu não posso só inspirar, eu preciso ensinar. Vamos colocar a aula junto. E aí nós começamos a construir esse mosaico, sim, de coisas. A primeira versão do projeto, você tem uma noção, em 18 meses de projeto nós lançamos 3 versões da plataforma, porque é um processo de aprendizado, né? Sim. Você lança porque todo projeto novo é uma tese. Ela é uma tese. Ela está na sua cabeça. Né? Você tenta mitigar ao máximo o risco de que ela não dê certo, mas ela é uma tese. Né? Você só vai saber a efetividade dela mesmo quando você colocar ela no ar e quando pessoas estiverem dispostas a lhe remunerar pela ideia. Enquanto isso não acontecer, a sua ideia tem um valor relativo. Sim. Né? Eu tomo muito cuidado para dizer isso, para não ter nenhuma interpretação equivocada, mas a ideia tem pouco valor. O que tem valor mesmo é a execução da ideia. Correto. Então nós tivemos a ideia, desenvolvemos essa tese, que é do estudo de caso, linguagem cinematográfica, empreendedor, e colocamos no ar. Né? E felizmente foi um sucesso grande desde o início. Né? Só para você ter uma ideia, nos primeiros 9 dias de projeto nós já tínhamos mais de 1.200 assinantes. Nosso modelo de negócio, inclusive, deixa eu acrescentar esse item, é por assinatura. Então a pessoa paga uma assinatura mensal e tem acesso a todo aquele repositório de conteúdo. Hoje é mais fácil mostrar o que é nosso projeto, porque eu tenho mais de 400 aulas na plataforma. Sim. São mais de 150 horas de conteúdo, são 20 estudos de caso. Só que quando nós não começamos, a gente não tinha nada. Sim. Então o cara estava pagando por uma coisa que ainda viria. Uma promessa. Mas eu creio que aí nós usamos muito a reputação do Flávio com geração de valor, né? A credibilidade do Flávio com geração de valor. Como eu te disse, em 9 dias, sem sequer ter um conteúdo já estruturado, nós já tínhamos mais de 1.000 alunos, mais de 1.000 assinantes, o que nos garantiu um lançamento do projeto muito mais favorável. Sim. Né? E aí você está falando, né, dessa coisa do estudo de caso e você falou antes também dessa coisa de você pegar o racional, mas também o emocional. Isso. Né? E uma coisa que eu fico muito impressionado, eu fui acho que em todos os lançamentos dos estudos de caso, eu não me lembro se eu faltei em algum. Se eu faltei porque eu estava viajando, não é porque eu não estava aqui. Mas uma coisa que me chama a atenção é porque vocês usam esse modelo realmente da emoção. Isso. Né? Os lançamentos dos estudos de caso são muito emocionantes, né? Vai o familiar lá do empreendedor, e o pessoal conta histórias. Os documentários, né, da vida, contam, né? Exatamente. Teve um que eu me lembro da Algar, do Luiz Alberto Garcia, que conta a história da família, do pai dele, essa relação emocional. Aquilo é um negócio que emociona demais, sim, né? Como é que vocês escolhem os cases, né? E depois que vocês escolhem, como é que é entrar na vida dessas pessoas? Quando a gente se propôs a fazer os estudos de caso, né, Emerson, a gente tem uma responsabilidade grande que o estudo de caso você tem que estudar o caso em profundidade para compartilhar o conhecimento com os nossos alunos. Não adianta nós fazer um documentário superficial e frívolo sobre a história de um cara. Isso, você entra na internet e encontra. Né? Nosso propósito é ensinar com profundidade. Então, nós desenvolvemos uma metodologia de realmente entrar dentro da vida desse cara.
Por que eu estou dizendo isso? Para responder a sua primeira pergunta, como nós escolhemos os empreendedores? Meu caro, nós escolhemos, o nosso principal vetor de seleção é pelas histórias, histórias de vida. Às vezes você tem lá um empreendedor que construiu um negócio bilionário, mas em nada descredencia aquele outro que construiu um negócio de milhões ou qualquer métrica que o seja, que teve uma história incrível. Então, o que me mobiliza, o que nos mobiliza são histórias. E você sabe que, eu sempre digo isso, você acompanha, o Brasil tem histórias incríveis, que não são contadas. Né? Eu conheço essa visão que existe um Brasil invisível, que é o Brasil da realização, do protagonismo. O Brasil desses empreendedores que nós contamos histórias que você desacredita. Então, o nosso principal vetor de seleção é a história. Eu sou um pesquisador de histórias, um caçador de histórias. Vi alguma história boa, já levanta a antena, vou me aprofundar, fazemos uma pesquisa prévia, conversamos com muita gente, fala, puxa, isso se sustenta. Aí a gente cai para dentro para convidar a pessoa e tal. A partir do momento que o empreendedor aceita, eu tenho uma equipe que se aprofunda na história dele. Se aprofunda mesmo, em dados secundários, livros, internet, conversa com a família, conversa com todo mundo antes de construir o construto de pedagógico. A partir daí, aqui eu tenho uma visão muito pedagógica mesmo. Aqui a pergunta é a seguinte, Emerson, o que nós vamos ensinar com esse caso? Qual que é essa história? Então é diferente do cinema, tá? Quer dizer, eu não tenho um roteiro que só emociona, eu tenho que estar claro para mim o que eu vou ensinar para o meu aluno. Então é pedagógico. Só que só o pedagógico não basta, porque ele tem que emocionar. Aí entra a minha equipe que tem mais afinidade com o cinema. Então, os nossos roteiristas são de cinema, nosso pessoal de edição é de cinema, a gente usa técnicas de cinema. Aí entra então, depois da camada pedagógica, entra uma camada artística. Né? E depois da artística, ou em paralelo com a artística, a comunicação. Como eu vou comunicar essa história? Então, você percebe que olha, quando eu falo que educação passa por uma transformação, eu me refiro a isso. Veja, eu estou construindo um objeto de aprendizagem, não muito diferente do que se eu fosse construir lá nas minhas aulas que eu dava antigamente. Sim, concorda? É um objeto de aprendizagem. Para construir esse objeto, eu envolvo pessoas com competências pedagógicas, acadêmicas, eu envolvo pessoas com competências cênicas e artísticas, com experiência de cinema. Eu envolvo pessoas com competências de comunicação. Sim. Olha a diferença. Antigamente, o modelo clássico de educação só se atém a um desses ciclos, ou um desses expertises. Hoje, olha só, por que isso? Porque o nosso aluno hoje, eu acho, meu caro, pensar num aluno, seja ele um jovenzinho, um adulto, ficar 4 horas numa sala de aula, velho, sim, esse é um desafio absolutamente crítico. Sim. Por quê? Não é assim que nós nos relacionamos no nosso dia a dia. Né? É o celular que está tocando, é a informação que está ali, é esse mundo midiático. Sim. Em nossa opinião, em minha opinião, o mundo da educação caminha para o mundo da mídia. A educação como mídia. E como tal, tem que absorver novas competências e expertises necessárias para engajar e ensinar. Sim. Só a razão, que é todo o modelo, como eu disse, novamente reitero, todo o nosso modelo educacional está baseado numa única dimensão, a razão. Só a razão não se sustenta. Você sabe que o Tejon, né? José Luiz Tejon, que eu inclusive encontrei no último... no estudo de caso do Alexandre Costa da Cacau Show. O Tejon esteve aqui, sentado aqui nessa cadeira. E tem uma frase do Tejon que eu cito no meu primeiro livro, que para mim é uma frase espetacular, que é assim, a razão orienta, a emoção movimenta. Muito bom. Né? Porque essa coisa, de fato, né, a emoção que apega... faz você ser engajado com alguma coisa. E desde sempre, ou não, né, Emerson? Eu faço um exercício. Lembre-se de um professor seu do colégio. Qual professor vem em mente? Qual aula vem em mente? Seguramente não vai ser aquele algoritmo mais sofisticado que você aprendeu, aquela construção verbal mais legal. Vai ser o cara que te emocionou. Sim. Vai ser um cara que te... ou pelo humor, ou pela identificação. Foi um cara que te trouxe. Sim. O que ele fez? Ele falou aqui. Não é? Sim. O Osiris Silva, fundador da Embraer, que é outro caso que nós produzimos também, eu creio que você foi também no evento de lançamento, foi incrível, né? Uma história incrível.
Osiris Silva, se Osiris Silva tivesse nascido nos Estados Unidos, seguramente ia ter nome de ponte, estátua, né? Porque ele construiu uma indústria de alta tecnologia num país com vocação agrícola, né? Sim. Se pensar isso ali há 40 anos, 50 anos atrás, é um absurdo. Hoje é um absurdo pensar, imagina 50 anos atrás. Sim. E o Osiris Silva disse que em dado momento, ainda antes de fundar a Embraer, ele recebeu um convite para passar um ano na Califórnia, no que hoje é o Vale do Silício. Olha que interessante, né? E ele foi lá meio a contragosto, né, para aprender, mas aí quando ele se deu conta, chegou lá, ele falou, puxa, Sandro, eu percebi que era um outro mundo, era uma outra filosofia e mentalidade. E aí vem a preciosidade. Emerson, ele fala assim, olha, aí que eu percebi, ok, eu vou lá olhar os algoritmos e tal, mas mais importante do que os algoritmos, eu fui lá para absorver aquela mentalidade. Eu fui lá para entender como aqueles caras fazem aquilo funcionar e trazer isso para a minha realidade. Então eu não me lembro do algoritmo, mas eu me lembro das lições que eu tive interagindo com aquela comunidade. Olha que relevante, cara. Sim. Olha que, então isso, não que o algoritmo seja menos importante, ele é pressuposto básico para um engenheiro, por exemplo. Sim. Mas a gente tem que alinhar esse conhecimento com emoção. Sim. E esse modelo, Sandro, de você usar o conteúdo cinematográfico, né, muita pesquisa, você citou aí a Harvard, que usa case. Sem dúvidas. Né? Cases incríveis. Existe alguém no mundo que está fazendo isso? Não, e assim, eu te falo hoje com mais propriedade. Nós produzimos um conteúdo no Vale do Silício chamado Disrupt. É uma ideia de desconstruir ou desnudar o que é o Vale do Silício para o empreendedor brasileiro. São 6 capítulos. Então, com isso, nossa equipe ficou cerca de 20 dias em São Francisco produzindo esse material que ele conta com investidores, entrevistas com investidores, empreendedores, professores, Stanford, Berkeley, empreendedores de startups, empreendedores maduros. É muito legal, esse conteúdo é muito bom, né? E nós ficamos lá. E você sabe que hoje o Vale do Silício é o principal hub de desenvolvimento de startups e conhecimento empresarial, sobretudo do meio digital, do mundo. A meca do A meca. E assim, nós fomos procurados por empreendedores de lá querendo saber mais do nosso negócio, que nunca viram isso em nenhum lugar do mundo. Então, da forma como nós fazemos, que é essa coisa do edutainment, unir educação com entretenimento, linguagem cinematográfica e tal, ninguém faz no mundo, ainda hoje. Daqui a pouco, é evidente, vão ter outras organizações fazendo, mas dessa forma não. Nós não conhecemos. Sim. E acho difícil que nós não tenhamos visto algo ainda que existe em algum lugar. É um produto made in Brasil para o mundo. Que nós desenvolvemos. E assim, toda essa metodologia, foi dessa forma que eu te falei. Veio a ideia, nós desenvolvemos metodologia para desenvolver projeto, metodologia para produzir. Hoje, quando entra um estudo de caso novo, nós já temos todo o processo pronto. É até razoável. Sim. No começo nós não tínhamos. Então, vou te falar um erro que nós cometemos lá no início. Vamos trabalhar só o pedagógico, o acadêmico. Né? Que isso... Cara, aí quando a gente for colocar isso no ar, fala, putz, tá duro, tá árido. Precisamos ter uma linguagem, precisamos ter uma expertise mais cênica. Né? A tal da jornada do herói, que é uma das visões clássicas de construção de roteiro. Campbell, né? O Papa do roteiro, sabe? Os ápices, né? Aí fala, puta, nós temos que ter outra expertise na nossa equipe. Quer ver uma outra coisa? Que aí você, como nos acompanha, vai perceber isso. Na produção dos materiais, as trilhas são importantes. Né? E a gente usava, como toda empresa que produz conteúdo, trilhas convencionais, compradas e tal. Houve um dia eu falei, puxa, mas e se nós produzíssemos uma trilha? E foi no estudo de caso do Ari Kozer, fundador do Fogo de Chão, hoje proprietário do NB Steak do Maremonte, uma história incrível. Um garçom, começou como garçom de churrascaria de beira de estrada, né? Construiu o Fogo de Chão, que foi vendido por $400 milhões, uma história incrível. Ele e o irmão dele, o Jair. Se tornou uma multinacional da carne, né? Se tornou uma multinacional da carne. Hoje o Fogo de Chão é totalmente americana, uma empresa americana, né? Pois se nós fizéssemos, tem aquela história do gaúcho, a história regional. E aí foi uma pessoa da nossa equipe que provocou, vamos fazer uma trilha original. Eu falei, imagina, trilha original, cara. Vai agregar. Vamos fazer um teste? Fizemos. Putz, o impacto que gera na produção desse conteúdo é incrível. Porque a pessoa, a trilha, chama atenção, ela engaja. Precisa? Sim. É imperativo? É mandatório? Sim. Cara, de repente não é. Sim.
mas cria um valor incrível para o projeto. Né? E foi daí que nós fizemos, por exemplo, trilhas sonoras. Em todos os nossos projetos são trilhas sonoras originais. Sem dúvida. E uma trilha que eu acho sensacional, que foi a do Carlos Wizard. Cara, essa que, inclusive foi um case que eu dei aula, que eu falei sobre educação empreendedora. Exatamente. E essa trilha é fantástica. Você deu aula de educação empreendedora no Carlos Wizard, porque esse empreendedor, quando o Carlos Wizard, quando ele vendeu o Grupo Multi, tinha 3.000 franquias. E ele, ou seja, se constituiu num educador de empreendedores, até no que se refere às franquias, e essa é uma vocação dele. E essa trilha sonora, Emerson, já aconteceu de eu estar em eventos ou reuniões onde a pessoa tira o celular e coloca lá o Shazam, que é aquele identificador de músicas, para ver qual que é a música. Sério? E tão boa que ficou essa trilha. É fantástico. Nós fomos procurados por um desses serviços de streaming de áudio, né? Para colocar essa trilha, fazer a trilha do meu sucesso lá graças a essa trilha. Sensacional. Né? De tão forte que ela é. Você percebe? Precisa? É imperativo? Confesso a você que acho que não. Agora, faz diferença. Então, você percebe que isso foi se consubstanciando na prática, cara. Sim. Do fazer. Vamos fazer, vamos olhar, vamos testar, né? Então, até chegar no momento atual, foi tudo autoral. A gente nós não tivemos benchmark com nada em educação. Nada. E você falou aí de aprendizado ao longo do processo. Quando vocês começaram, vocês não tinham, por exemplo, o lançamento do case no cinema. Exatamente. Né? E eu me lembro quando vocês anunciaram que seria no cinema, e a partir dali seria... Foi do Carlos Wizard, o primeiro, inclusive. Sempre no cinema. E aí, como é que o que aconteceu? Nós fizemos estudo de caso do Caíto Maia, da Chili Beans. É uma história incrível. O Caíto é um empreendedor maravilhoso, um jovem empreendedor incrível, transformador. E é do rock and roll, né? Do rock and roll, né? Ele é do palco. Aí, quando o Caíto fizemos esse estudo de caso, o Caíto falou para mim, pô, Sandro, o Caíto ficou tão fascinado com o projeto que os empreendedores normalmente eles não têm ideia, né? E quando eles veem aquilo com substância, eles ficam apaixonados. Ele ficou tão apaixonado pelo projeto que ele falou, Sandro, por que a gente não faz o lançamento do estudo de casa? Ele tem uma loja conceito no Oscar Freire, da Chili Beans, né? A gente faz lá, a gente fecha para convidados. Então eu falei, pô, que ideia boa, né? Só que não deu tempo. Porque quando ele teve essa ideia, já estava na véspera do lançamento e tal, enfim. Mas aí, puxa, me veio o insight. Falei, cara, é verdade, né? A gente envolve, como você disse, um estudo de caso, Emerson, a gente envolve 15, 20 pessoas da família do cara. Família, amigos, clientes, fornecedores, envolve toda aquela comunidade. E aí, quando ele estava no ar, o projeto estava legal, eu punha no ar de uma forma mais asséptica, num computador lá, e hoje às 8 horas está no ar. Sim. Falei, cara, vamos ritualizar isso. Vamos fazer um rito, vamos fazer um ritual para fortalecer essa imagem, né? essa produção, envolver mais o empreendedor, envolver as pessoas, homenagear esse empreendedor. E aí, pensando bem, como eu te falei, qual que é o melhor lugar para fazer isso? O cinema, né? Nossa linguagem é cinematográfica. Procurei o pessoal da Cinépolis, que carinhosamente nos acolheu, né? Falou, pô, vamos embora. E aí nós começamos, a partir do estudo de caso de Carlos Wizard, quando há o lançamento do projeto, ele lança em paralelo à plataforma digital, ele é lançado no cinema, para um evento ali, felizmente, todos foram lotados, né? Sim. Você acompanhou para mais de 400 pessoas, na principal sala de cinema do Brasil, que é o Cinépolis do Shopping JK, uma sala IMAX, aquele telão gigante. E por que a gente decidiu isso, né, Emerson? Porque é o que eu sempre falo do high-tech com o high-touch. Eu alio ali, né, o high-tech eu já tenho, que é a plataforma, a pessoa pode acessar no celular e tal, mas o high-touch, que as pessoas, elas vem gente do Brasil todo, né? Gente do Brasil todo, humaniza, depois no final do evento vai pegar autógrafo, tirar foto, né? Eu fico lá 1 hora depois de cada evento, interagindo com aquele pessoal. Isso gera um awareness positivo para a nossa marca, né? Gera um reconhecimento de marca importante para o nosso negócio e isso só nos fortalece essa demanda de fazer coisas físicas e digitais. Aliás, posso até te adiantar uma notícia em primeiríssima mão. Olha aí, hein? Ó. E o pior que é mesmo, antecipando tendências, vamos lá. O Flávio até já fez um post sobre isso, mas nós vamos, até devido a essas experiências com o Cinépolis e a oportunidade que a gente viu, a gente decidiu fazer o maior evento de empreendedorismo da América Latina. Projeto grande mesmo, de um dia inteiro, com mais de 10 empreendedores no palco,
com milhares de pessoas. A gente vai fazer no começo, primeiro trimestre, começo do segundo trimestre de 2017, nós vamos fazer o maior evento de empreendedorismo da América Latina e o nosso desejo é fazer o maior do mundo. Nós vamos começar da América Latina, que já tá bom. A gente quer fazer um evento aí para milhares de pessoas. Vai fazer um evento para milhares de pessoas, uma programação absurdamente interessante, com fatos inovadores, integrando presença física com multimídia. Você sabe que a gente faz muito bem isso. Então, a gente vai pegar aquele evento do Cinépolis e fazer um que vai ser mais ou menos 40 vezes aquele. Olha só. E aí você é nosso convidado, você vai estar lá com a gente, porque a gente é dessa necessidade que eu te falei. High-tech com high-touch. O high-touch ele humaniza, ele identifica, ele torna tangível, ele vê que você é de carne e osso, ele sai dali como evangelista da marca. Né? Torna tangível. Torna tangível me lembrou aqui o último caso que eu fui, que foi o do Carlos Alexandre Costa da Cacau Show, que é uma experiência minha, porque, óbvio, né, eu não sou uma pessoa muito apaixonada por chocolate, né? Então, assim, não é uma coisa que eu estava sempre na minha cabeça e tal. Mas eu sempre tomo um cafezinho na Cacau Show ali da Faria Lima, sempre tô lá, né? E um dia eu vi o livro, né, do Alexandre e tal, eu vi que o Tejon, inclusive, tinha escrito... Exato, o Tejon é muito próximo. Prefácio e tal, e me chamou a atenção aquilo, né? E por uma coincidência da vida, em um certo momento, o pessoal me chamou lá para fazer um trabalho na área da Cacau Show, de liderança e tal. Na realidade, eu fui fazer uma proposta, né? E eu fui lá, me convidaram para conhecer o ambiente, eu fui lá falar com o pessoal do Recursos Humanos. E eu fiquei espantado com o tamanho da fábrica. Impressionante. Você quer andar de carro, né? Eu não tinha ideia. Você tem que andar de carro, né? A fábrica de chocolate, né? Eu não tinha ideia do que era aquilo, né? Quando eu cheguei e que eu vi o tamanho da fábrica, eu falei, gente, o negócio é muito maior do que eu imaginava. Né? Porque você, no dia a dia, vê, tem um monte de loja, mas né, você talvez você não traga, não tangibiliza isso. Não há dúvidas, cara. E quando você vê o impacto, você fala, nossa, o negócio realmente é grande. E aí, pegando esse gancho do tangibiliza, de fato, essas histórias, elas te emocionam muito, mas é só quando você vive, de fato, que você materializa aquilo. E aí, pegando um pouquinho do gancho com o seu high-touch, com o high-tech, né? Você sente que, por exemplo, o empreendedorismo hoje, de fato, ele é uma das formas, talvez, das mais importantes para a educação em todos os sentidos? Não tenho dúvidas. Essa é uma até acabou se transformando numa das causas da minha vida. Tá. Eu tenho 2 filhas adolescentes, né, que estão lá no colégio, e eu não vejo o porquê. Não vejo o porquê a escola não pode ensinar preceitos básicos e conhecimento básico essencial para a formação do jovem, não pode aliar isso com conhecimento de negócios. Né? Por exemplo, estávamos comentando sobre isso. Estatística é importante? Poxa, então ensina estatística ensinando o jovem a formar preço de mercadoria. Né? Ensina análise ensina probabilidades, né? Ensinando ele a ler uma pesquisa de mercado, por exemplo. Por que não ensinar português, ensinando o jovem a escrever um release de um produto? Ou interpretar uma propaganda? Né? E por aí afora. Ensina atualidades, ensinando o impacto, por exemplo, da crise e da exclusão de uma classe consumidora importante do mercado por mercado de consumo. Por que não? E aí nós teríamos um contexto onde eu formo o jovem com os seus, como eu disse, com seus preceitos e recursos básicos de aprendizado, mas também já lhe preparo para o mercado de trabalho, seja como empreendedorismo, seja como gestor. Sim. Sempre digo, a questão do empreendedorismo não pode estar circunscrita apenas a ser empresário. Sim. Nós temos que ter, nas organizações, temos que ter intraempreendedores. Né? Então, eu não tenho dúvida sobre isso, Emerson. Eu acredito que o empreendedorismo, aliado à educação, são os principais vetores de transformação da nossa sociedade, principalmente na sociedade brasileira. Porque, infelizmente, as referências que nós temos da classe política não são nada positivas e mobilizadoras. Sim. Do outro lado, você tem experiências incríveis acontecendo no mundo privado, sobretudo com empreendedores, que desenvolvem toda a sua trajetória baseada em preceitos éticos, fazem direitinho a coisa, fazem acontecer, causa e princípio aliados, e conseguem fazer histórias. Né? O meu amigo Eduardo Lira me ensinou uma frase que não é dele também, é uma referência, que eu gosto muito, que histórias transformam histórias.
né? Então, é um modo de educação. Então, eu não tenho dúvida sobre esse preceito. O Eduardo Lira é do Gerando Falcões. Gerando Falcões, né? Isso, um transformador, jovem transformador. Que também é acho que um exemplo de uma história muito forte, que é a própria história de vida dele, né? Sem dúvida nenhuma. E que usa essas ferramentas para, de fato, transformar e mobilizar, né? Hoje, para você ter uma ideia, o Gerando Falcões, ele tem uma atuação, ele tem 3 anos, né? Eu sou conselheiro no Gerando Falcões, sou muito próximo do Eduardo Lira, então conheço com propriedade esse projeto. Ele mobiliza, até hoje já mobilizou cerca de 250 mil jovens só na região de Poá e Zona Leste de São Paulo, por meio da educação. Por meio da educação e do entretenimento. Então, por exemplo, um dos projetos mais interessantes do Gerando Falcões são os MCs da educação, que inclusive estiveram na Globo, na volta às aulas da Globo do ano passado, do meio do ano, foram eles que fizeram os vídeos de dando as boas-vindas aos alunos. Os MCs da educação, eles ostentam, eles trabalham com funk ostentação. Tá. Só que ao invés de ostentar cordões, joia, dinheiro, eles ostentam educação. Né? Então eles vão nas escolas falar com os jovens sobre o quão importante é você ostentar a educação e como você vai crescer com isso. Só nessa brincadeira, Emerson, já foram mais de 200 mil jovens impactados com essa mensagem que podem causar transformações nas suas comunidades. Você percebe que, de novo, a educação vindo à tona com um novo formato. Sim. Ele vai educar, ele vai mentalizar essa galera com o meio do rap, do funk, né, por meio de outra linguagem, do skate, por meio de outra linguagem muito mais afeita a essa galera. Né? É a educação mais alinhada a essa nossa realidade. É isso que nós precisamos. Tá. Uma educação mais alinhada à nossa modernidade, à nossa realidade. Tá. Você me deu o gancho agora também para fazer uma pergunta que é o seguinte, né? Você falou da ostentação aí do conhecimento. Eu achei bastante interessante, eu vou querer entender melhor um pouco isso, como é que funciona. E você lida com empreendedores, né? Mas existe muita gente, eu recebo isso acho que quase diariamente, né? Uma visão de que mais o empreendedor só quer ganhar dinheiro. Sim. Né? O empreendedor é um capitalista selvagem, né? Sim. Que só quer ganhar dinheiro, explorar a mão de obra e quer ficar rico e etc. No entanto, a gente que está dentro do mundo do empreendedorismo, a gente tem uma visão, acho que um pouco diferente, né? No sentido de que o dinheiro é muito mais uma consequência de uma ideia, né? Como você disse, realizada, executada, porque sua ideia também, né? Não adianta nada. Não materializada não funciona, e a gente vê um pouco diferente. Como é que a gente consegue, de alguma forma, mostrar para as pessoas que existe, obviamente, acho que sempre vai ter, né, sempre vai existir, o cara que só quer de fato ganhar dinheiro e aquele cara que de fato quer causar uma transformação e que merecidamente, né, vai colher os louros, né, do seu sucesso. Eu creio que mostrando histórias nós mudamos, né? Mostrando histórias verdadeiras de empreendedores que têm essa mentalidade. O maior pensador do mundo da gestão, inegavelmente, é o Peter Drucker, ou foi o Peter Drucker, né? Falecido já há um bom tempo. Né? Eu tive a oportunidade de interagir muito com o pensamento do Drucker na HSM, quando nós falamos. Né? E é um dos caras que eu sou fã. Eu sempre recomendo, inclusive, se... Sandro, poxa, lê um livro e tal. Eu sempre recomendo, pelo menos uma vez no ano, você deve ler alguma coisa do Peter Drucker. Peter Drucker escreveu coisas na década de 60 que são mais atuais do que nunca. Peter Drucker falava do trabalhador do conhecimento em 1947. Pós-guerra, ele fala do trabalhador do conhecimento. Hoje tem gente que não sabe o que é o trabalhador do conhecimento, percebe? Sim. Um ser iluminado. E o Drucker falava uma coisa que para mim marcou muito, sabe, Emerson? O Drucker falava o seguinte, ó, uma organização, uma empresa, é uma entidade social. Aliás, tanto é uma entidade social, que qual que é o primeiro documento que qualquer empreendedor, empresário assina? É o contrato social. Então, ela é uma entidade social, até porque a atividade dela se circunscrita a um meio social. Sim. Consumidores são cidadãos, né? Fornecedores são cidadãos, né? E aí o Drucker fala uma coisa que é brilhante. Ele fala assim, ó, a organização, uma empresa é uma entidade social. Se essa empresa está criando valor à sociedade, a sociedade lhe recompensa com o lucro. Se a empresa está destruindo valor à sociedade, a sociedade lhe pune com o prejuízo. Mas, de qualquer forma, ela é uma entidade social. Então, a primeira referência que a gente tem que ter é que a empresa não está desassociada das relações sociais de dada comunidade. Ela está integrada a isso. Então, não adianta demonizar a empresa. Pelo contrário, nós temos de entender quais mecanismos que nós utilizamos para tornar esta entidade social que ela possa criar o maior valor possível para a sociedade. Porque se nós criarmos mecanismos eficientes, como o livre mercado, como mecanismos de fiscalização para que não hajam desvios de conduta ética e esse recurso seja reinvestido na sociedade, nós teremos organizações mais saudáveis,
pagando mais impostos, gerando mais empregos e criando valor para fornecedores, parceiros e todos os chamados stakeholders. Sim. Também outro autor que eu gosto muito, outro livro, que é um dos livros de referência para mim, é o Capitalismo Consciente, né? Que um dos coautores é o fundador da Whole Foods, né? que traz não só a teoria, mas traz a prática, como mostra que isso é possível. Então, como você mesmo disse, é evidente que existem empresários que vão se valer de outros recursos para gerar mais valia para o seu negócio. E esses recursos muitas vezes significa ter práticas de relacionamento com colaboradores que são práticas, condutas não recomendáveis, práticas de relacionamento com o poder público não recomendáveis. É claro que existe, nós estamos vendo aí que estão sendo desnudados muitos desses empresários. Porém, eu lhe garanto que a maior parte dos empresários não reza por essa cartilha, né? Até porque isso não é sustentável, como nós estamos vendo hoje. Mas cedo ou mais tarde a casa cai, né? Eu não sei como um empreendedor que está focado em construir um negócio longevo pode colocar a sua cabeça no travesseiro se ele tem algum rabo preso com algum poder público, algum agente do poder público que esteja ali sendo uma ameaça para o seu negócio. Então, quem quer construir alguma coisa longeva, sustentável, vai, como diz o americano, by the book, direitinho. Então, como nós podemos transformar essa realidade? Contando essas histórias. Infelizmente, no Brasil, nós não temos muitos fóruns para contar essas histórias, porque eu gosto muito do meu negócio. O nosso negócio conta histórias de valor. No Brasil, infelizmente, existe uma predisposição dos meios de propagação de informação a superestimar o que deu errado, o que é errado, em detrimento do êxito, né? É o oposto. Você pega o mercado americano e com todas as críticas que a gente pode fazer a esse modelo, não digo que é o melhor modelo, só estou reconhecendo um padrão, ele de alguma forma endeusa o empreendedor, né? Ele evidencia muito Steve Jobs, Bill Gates, esses caras viram referências. Aqui a gente não tem muito essa prática, sempre vai haver uma conotação negativa que alguém quer abordar. De modo algum eu quero dizer com isso que a gente tem que se submeter com superficialidade a tudo que nos é oferecido de conteúdo. Eu tenho que olhar, tenho que pesquisar. Mas também eu tenho que admirar aquilo que existe de bom, aquilo que existe de rico, aquilo que existe de valor. E garanto a você, eu sou capaz de falar aqui para você, 20 histórias no mínimo de caras que rezam nessa cartilha e estão criando valor. Né? Estão criando valor pessoal, estão criando valor para a sociedade, estão criando valor para todo mundo. E como consequência, ganham dinheiro. Não há nenhum problema nesse sentido. Nenhum problema nesse sentido. Quanto mais nós tivermos empresas, quanto mais nós tivermos organizações que rezam por essa cartilha, mais nós vamos ter colaboradores que podem ir e vir. Né? Então, porra, isso daqui não está alinhado aos meus valores. Eu vou para outra empresa. Agora, quando você não tem um ambiente regulado, aí fica complicado, porque eu não tenho empresa para ir, eu tenho um desemprego alto, eu tenho... Aí, cara, eu vou ter que me submeter aqui a um negócio que eu não gosto, percebe? Sim. Na realidade, nós temos que desnudar as organizações, ter o máximo de transparência, ter mais concorrência em todos os setores de atuação, porque a tendência é que quem reza na cartilha direitinho vai ser vencedor. Quem não reza pode até ter um resultado no curto prazo, mas no médio e longo vai cair do burro. Olha o que está acontecendo hoje no Brasil. Sim. Não precisa falar muita coisa, né? Sim. No longo prazo, o caráter é fundamental, né? Causa, valor, propósito é fundamental. E eu te falo, eu tenho tanto caso de empresas bilionárias, como em caso de empresas menores, de empreendedores que fizeram coisas menores, que rezam nessa cartilha, sabe? Sim. Tem dificuldades, tem desafios, mas tem absolutamente uma conduta ética. E estão, sobretudo, mobilizados por valores. Sim. Eu quero causar transformação. Né? Muito bom. Sandro, infelizmente a gente tem prazo, né? Claro. A gente tem que encerrar aqui, a gente tem alguns minutinhos ainda. Mas, olha, é impressionante, assim, cada vez que eu entro, né, no meu sucesso para olhar alguma coisa, eu percebo um olhar diferente, muitas vezes por temas que eu conheço, mas eu penso, deixa eu ver, né, deixa eu ver o que esse cara está falando. E aí você percebe que realmente tem essas outras referências que eu acho que é muito importante. Dá um dinamismo, né, maior para você pesquisar, para você repensar, para você fazer algumas coisas que eu acho que é muito interessante. Então, parabéns aí a toda a equipe do Meu Sucesso, né? De fato, vocês estão surpreendendo e trazendo, acho que o maior benefício, que é esse impacto positivo na sociedade, né? De você pensar que o empreendedorismo como meio de transformação social, meio de geração de renda, enfim, meio de construção de uma sociedade um pouco mais justa, né? Uma sociedade melhor para mais inclusiva. Mais inclusiva, sem dúvida nenhuma. Então,
Deixo aí alguns minutinhos para você fazer as suas considerações finais e também o seu merchan, né? Claro. Para o meusucesso.com. Foi um prazer bater esse papo aqui com você. Emerson, o prazer é meu. Estou sempre à disposição dos seus convites, né? Você é um profissional que eu admiro, que está no nosso negócio não por acaso, né? E eu quero lhe fazer um convite a conhecer o meusucesso.com. É só entrar lá, meusucesso.com, conhecer um pouco mais dessa forma de conhecimento, de compartilhar conhecimento que nós fazemos. E se você se sentir motivado, ver que faz sentido para você, seja um dos nossos alunos, né? Nós temos aí, felizmente, dezenas de milhares de alunos que a gente percebe todos os dias que a gente está causando realmente impacto na vida dessas pessoas. Então, sinta-se convidado a estar conosco, a interagir conosco, porque certamente para nós será uma honra tê-lo em nosso projeto. Muito bom. Sandro, então, muito obrigado aqui pela sua participação. A gente volta na semana que vem com mais um bate-papo sobre vida, carreira e negócios, que é a missão do programa O Inédito Viável. Foi um prazer, muito obrigado. Eu que agradeço. Até lá.